Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês como que eu consegui conquistar mais de 200 mil reais investidos com apenas aí 22 anos de idade. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Eu acumulei um patrimônio substancial na bolsa com pouca idade. E muitos se perguntam, como que faz isso, Pablo? Até porque ter um patrimônio significativo quando nós estamos iniciando a nossa vida acaba sendo extremamente difícil. Mas para você que está iniciando agora, eu tenho aqui segredos que vão ajudar você a turbinar o seu crescimento patrimonial na sua jornada de longo prazo e inclusive aí, além de trazer as estratégias de ouro que me fizeram ser aí um divisor de águas e multiplicar meu patrimônio, eu ainda vou trazer aqui para vocês 6 ações que eu sigo comprando, que eu acredito que vão ser empresas aí que vão trazer o potencial da carteira atingir o primeiro milhão antes dos meus 25 anos, inclusive. Essa daqui é a minha meta, tá? Mas para isso vocês precisam ficar comigo aí até o final deste vídeo, pessoal, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar aí o ingrediente surpresa para vocês turbinarem o seu crescimento patrimonial. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? Se vocês estão focando aí na jornada de investimento e qual é seu propósito no futuro ao investir na Bolsa de Valores. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa, começando aqui já com a carteira, tá? Perceba que a minha estratégia é investir 100% na parte de ações. Aqui tá falando 99,63%, mas isso aqui tá bugado, tá, pessoal? Então desconsidere isso aqui. Na verdade, eu invisto 100% na parte de ações. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Já olhando aqui para esse quadro do Status Invest, olha, pessoal, aqui tá um tanto desatualizado. Por quê? Porque o Status Invest, ele vincula minha carteira diretamente na B3, assim como o Investidor 10. Porém, né, pelo Status Invest ele ser um pouco mais atrasado, então o patrimônio está um pouco menor, mas já serve sim como uma referência de base. Porém, o patrimônio da carteira hoje está em 231 mil reais. Pegando aqui, ó, desde quando eu comecei na bolsa, perceba que tudo começou lá para meados de 2022. Então perceba que de 2022 para cá, eu multipliquei o meu patrimônio, ou seja, eu comecei a investir na bolsa lá no final dos meus 19 anos e hoje eu vou fazer os meus 23 anos agora em maio. Então, desde essa época, o patrimônio saiu ali, ó, de 9 mil reais para essa faixa de 234 mil reais. Uma multiplicação patrimonial de 164% nesses últimos 4 anos investindo, tá? E mesmo agora com essa queda da bolsa, a rentabilidade foi muito boa. Pablo, qual que foi a sua rentabilidade? Bom, já vou passar aqui direto e reto para vocês, tá? A rentabilidade, já adianto para vocês que ela pode mudar. Se a gente está no mercado de baixa, é natural que sua rentabilidade fique mais reduzida. Então não se importem com isso, tá? Mas se vocês querem tanto saber, 164% de rentabilidade em aproximadamente 4 anos, desde o ano de 2022, a carteira deu aí, tá? Vamos dar aqui um Ctrl Z, porque infelizmente deu um bug aqui na plataforma. Vamos colocar aqui, ó, 4 anos no tempo e colocar essa rentabilidade de 164%. Então a carteira, ela deu 20,47% ao ano na sua média. Isso em mercado de baixa. Quando geralmente minha carteira tá no mercado de alta, para quem não se lembra aqui, carteira chegou a bater aí, ó, 251 mil reais, agora recuou. A minha rentabilidade chegou em 40% ao ano na média. Então, eu estou dando mais ou menos isso, de 27% a 40% em mercados mais aquecidos. É uma rentabilidade boa? É uma excelente rentabilidade. Se você coloca isso aqui, ó, em calculador de juros compostos, pessoal, isso aqui é uma multiplicação enorme, porque pense bem, vamos supor que hoje eu não realizasse mais nenhum aporte. Claro que eu vou, né, focar, investir e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, vamos fingir que eu não realizasse mais nenhum aporte aqui nessa carteira. Se eu colocar, ó, tecnicamente 27% ao ano em 10 anos, supondo lá para os meus 33 anos de idade, essa carteira aí teria de patrimônio 2,5 milhões. Porém, quando a gente coloca aqui 40% ao ano, se eu pegar um momento favorável de mercado, bolsa subindo, né?
juros caindo, que dá para conseguir sim por 10 anos 40%, é muito provável. Claro que conseguir 40% em 20 anos já não é tão provável, mas 10 anos dá para conseguir sim, tá? Ou seja, a carteira pode ir para 6,6 milhões. Pablo, você tá sendo muito otimista. Não, pessoal, você pega aí uma Petrobras, por exemplo, de 10 anos pra cá, ela deu mais de 40% ao ano na média. É possível, porém você vai ter que comprar nos preços certos. E é por isso que eu já vou passar essa estratégia aí para vocês, tá bom? Mas claro, não é saudável você perpetuar 40% ao ano em 30 anos. É melhor você colocar 20, 25, 26, aí dá. 40% ao ano em 30 anos, você vai ficar mais rico do que o PIB do país, tá? Então assim, não vamos ser também muito otimistas, mas em 10, 5 anos, você consegue sim aí 40, até mesmo 45% ao ano, olhando pro longo prazo. Tá bom, Pablo? E pelo amor de Deus, qual que é a sua estratégia? Bom, pessoal, uma estratégia simples. Tecnicamente é reinvestir todos os dividendos recebidos. Nossa, Pablo, que conceito óbvio. É óbvio, mas as pessoas não fazem isso na prática. Geralmente, quando você já recebe seu primeiro provento, você já se deixa emocionar. Você já acha que pode sacar, já pode gastar. Não pode, pessoal. Essa é que é a verdade. Principalmente se você tá numa fase de construção patrimonial. Depois que você chega na fase de usufruto, que é aquela fase que a gente começa a usufruir de parte dos nossos dividendos, aí você pode, porém também com cautela, tá? Até para que você não torre seu patrimônio. Você tem que usar uma quantidade para que não interfira no crescimento dos juros compostos. Mesmo assim, quando você está começando, o natural e preferível é que você reinvista todo o seu provento, porque ele vai ser o seu principal componente para o crescimento da sua rentabilidade. Perceba que se eu ficasse dependente só de valorização, eu estava frito. Na verdade, boa parte do retorno dessa carteira, se não 80% do retorno, veio advindo dos proventos e dos reinvestidos aqui, dos proventos reinvestidos, né? É isso que fez aqui um grande diferencial. Outro fator é você comprar empresas a bons preços. Pessoal, não tem jeito, tá? É você pagar barato. Se a gente tá num mercado de alta, geralmente as ações não ficam cotadas por múltiplos baixos. Então, quando as ações ficam baratas, é o melhor momento de comprar. Quando é aquela boa empresa que você sabe que é boa, você sabe que é lucrativa, você sabe que paga dividendos, o mercado tá castigando na cotação, geralmente surge os melhores momentos de comprar. Por exemplo, você pega uma ação aí, ó, que dá 40, 30% ao ano, você só conseguiu essa rentabilidade toda por conta, né, que você acabou comprando barato, porque se você comprasse essa ação cara, você não conseguiria aí toda essa rentabilidade, você conseguiria mais ou menos ali, né, uns 20 a 15% ao ano. Então, se você quer conseguir mais rentabilidade, você precisa pagar barato. E comprando ações aí a bons preços, é muito provável que você consiga atingir esse objetivo. Foi o que eu fiz aqui na carteira. Por exemplo, né, já vou falar aí pra vocês as 6 que eu sigo comprando e que inclusive eu exercitei essa estratégia. E por fim, boas empresas. Como assim boas empresas, Pablo? Bom, aquelas empresas que pelo menos têm um ROI sustentável, pelo menos acima de 15% ao ano olhando pro longo prazo. Aqui no Brasil é muito importante. Empresas sólidas que mesmo no período de crise, mesmo no período de dificuldade, são aquelas empresas que vão continuar lucrativas. Eu não digo que vão continuar excepcionais, tá? Mas vão continuar dando lucro. Você precisa de empresa que dê lucro, não que dê prejuízo. Empresa que já dá prejuízo deveria sair fora da sua carteira. Principalmente para você que está construindo patrimônio. Ah, Pablo, eu tenho uma boa empresa, porém o lucro dela caiu. Normal, faz parte, mas ela não está dando prejuízo. Então, o que você tem que ficar de olho é se essa empresa é lucrativa. Então, boas empresas é o pilar principal para você ter consistência no mercado financeiro. E por fim, pessoal, vamos para a minha carteira. Essa daqui é a minha carteira, tá? Perceba que eu tenho 6 ações aí. Banco do Brasil, minha primeira maior posição, 40% da carteira. Banco Itaú, 26,77% da carteira, minha segunda maior posição, e eu pretendo fazer com que o Itaú se aproxime bem do Banco do Brasil, ficando ali em 35,36%. Terceira maior posição, BR Partners, 13,61% da carteira, uma small cap, estou visando crescimento com ela. Quarta maior posição, Petrobras, 9,41%, ainda mais agora com essa grande alta nas ações, a Petro veio ocupar uma posição relevante na minha carteira. BB Seguridade, quinta maior posição, 7,9% da carteira, e Vale, última maior posição, 2,53% da carteira total. Perceba que meu portfólio é até um tanto interessante, mas perceba que grande parte do meu patrimônio está concentrado em boas ações, em poucas, tá? E essa rentabilidade toda aqui na carteira foi conquistada principalmente com ações do Banco do Brasil, porque eu já tenho ações do banco desde o ano de 2022. Então perceba que no longo prazo é natural que uma ou duas empresas da sua carteira sejam responsáveis
por grande parte do seu retorno. Agora, tratando-se aqui do Banco do Brasil, eu acredito que o Banco do Brasil se encaixa nessa tese que eu falei para vocês, tá? Uma ação que trouxe muito retorno ao acionista. Para vocês terem ideia, desde o Plano Real, o Banco do Brasil trouxe mais de 30% ao ano na sua média, pegando lá de 1994 até agora. O Banco do Brasil já passou por várias questões, troca de moeda, passou ali pelo Plano Real, passou pelo governo Dilma, passou ali, né, pela crise do subprime, passou pela pandemia, até hoje tá aí, sempre gerando resultado e pagando dividendos aos seus acionistas. Agora tá passando por mais uma crise, que é a crise do agronegócio, que também vai ser superada brevemente. Mesmo assim, já continua pagando bom provento e a ação segue bem barata. O Banco do Brasil é minha maior posição justamente pelo período de acumulação e porque eu enxergo oportunidade, tanto de valorização, porque eu acho que o banco está subprecificado abaixo do valor patrimonial, e uma boa distribuição de dividendos. O banco distribui sistematicamente dividendos a cada 3 meses, tá? Então perceba aí que acaba sendo uma máquina de geração de valor ao acionista. Segunda maior posição, o Itaú. O Itaú já é uma posição mais recente, mas acabou se tornando uma posição relevante na carteira muito rápido, não somente por conta dos aportes, mas também pela própria valorização na cotação e porque eu tenho pegado os dividendos que eu recebi de outras ações e comprado o Itaú. O Itaú, pessoal, é fantástico, tá? Também, desde o Plano Real, gerou um baita retorno ao acionista, mais de 25% ao ano na média, pagou proventos excepcionais e hoje está barato. E quando a gente pega a média de PL do Itaú, ele negocia em 13 vezes na sua média, pelo menos o benchmark do Bovespa. Geralmente ações de muita qualidade, o mercado paga múltiplos mais elevados, pelo menos acima aí de o que? 12 vezes lucro, tá? E hoje o Itaú ele é cotado na sua média por 8, exatamente. Você pega aqui o valor de mercado do Itaú e divide pela projeção de resultado do banco nesse ano, você pode prever que o banco aí ele tem um PL de 8,3. Ele custa na média 13, como a gente já falou, em mercados mais aquecidos. Então você já tem aí um potencial de alta significativo nas ações, fora que ainda você vai receber esse provento interessante. Sistematicamente é outro banco que paga um bom dividendo para o acionista, tá? Somente em um momento da história que o Itaú não pagou muito bem, mas mesmo assim gerou valor, tá? Que foi aqui, ó, de 2020 até 2023, mas foi por conta da pandemia, tá, pessoal? Então, por conta da pandemia, o Itaú, ele ficou restringido de pagar. Mas o banco sempre pagou um provento de 6% a 7%. O Banco do Brasil pagou mais? Pagou mais. Mas o Itaú também não ficou para trás. Então, assim, é outro banco interessante para ter na carteira, tanto para você que está visando renda, como também para valorização. E lembrando, pessoal, nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Então, por isso que o Itaú é minha segunda maior posição, tanto qualidade e um preço barato. Inclusive, hoje a R$40, eu acho o banco muito descontado, porque o preço justo do Itaú fica acima de R$60. E nessa cotação de R$40, o banco pode pagar tranquilamente de 9 a 11% de dividend yield. Terceira maior posição da carteira, as ações do BR Partners, que é outra ação que eu acho que está muito barata, porém aqui a gente entra mais por uma questão de crescimento. Por quê? Porque ela é uma small cap, uma empresa de baixa capitalização de mercado. Então é aquela empresa que você vai ver uma multiplicação mais rápida no longo prazo. Porém, né, obviamente é uma tese um pouco mais arriscada, mas não é um risco que não dá para ser monitorado, no mínimo controlado. Por quê? Porque é uma empresa de qualidade. Perceba que ela já tem gerado um bom ROI, tem pago bons proventos. O BR Partners ele atua num setor pouco explorado aqui no país, que acaba sendo o setor de investimentos, né? Só tem o BTG como player relevante para fazer uma intermediação para empresas, mas o BR Partners ele é mais subnichado, ele é muito focado mesmo no wealth, né? Também ali na questão de intermediação no mercado financeiro para grandes empresas e na gestão de grandes fortunas. Grandes famílias alocam recursos no BR Partners na tentativa de gerenciar os seus investimentos. Então, assim, é uma empresa com altas margens, distribui bons proventos, é uma small cap, ainda mal precificada pelo mercado. Tem crescido a uma taxa de 20% ao ano no seu lucro. Se ela continuar pagando 9% de yield e reinvestir a 3%, é outra ação que pode trazer um baita retorno ao acionista olhando no longo prazo. E o PL, geralmente, para small caps em mercados mais aquecidos, costumam ficar beirando aí 20 vezes o seu preço-lucro. Hoje o PL do BRBI é de 11 e o projetivo é de 10, mostrando de que a ação pode estar muito barata, mesmo hoje aos R$19. Isso, claro, para quem tem visão, né, de médio a longo prazo. Então, por isso que hoje o BR Partners representa a minha terceira maior posição,
1.649 ações aqui da companhia. Quarta maior posição, as ações da Petrobras. A Petrobras, pessoal, mesmo após essa grande alta, Petrobras decolou, tá? Decolou de vez. Por quê? Por conta da alta do petróleo. A gente sabe o que está acontecendo nessa questão de guerra, eventos geopolíticos com o Irã e Estados Unidos, isso supervalorizou o preço das commodities, principalmente o petróleo. E como a Petrobras se beneficia de um petróleo mais caro, né, a empresa tende a repassar isso para o seu resultado. Então o mercado ele já está jogando as ações lá em cima, supondo de que o resultado vai melhorar. O mercado não está errado. Porém, mesmo após essa alta, a Petro ainda se encontra barata, porque quando a gente pega o lucro da Petrobras no ano, tem sido de quase 100 bilhões. Então você pega aqui, ó, o valor de mercado hoje da Petrobras, geralmente as petrolíferas concorrentes, que acaba sendo a Chevron, né, a Saudi Aramco, você pega ali, por exemplo, empresas maiores do nicho de petróleo, você vai ver que ela é negociada por 10 a 12 vezes lucro. Petro, sabe quanto que negocia? Só pra você ter uma noção, tá? Que eu tô falando aqui pra vocês. Petro negocia a 6,7 vezes lucro, mesmo após essa alta nas ações. Então perceba que ela ainda teria potencial de alta para ficar cotada. A Pablo mais uma estatal, mas mesmo assim, geralmente em momentos de alta, ela fica cotada por 8 vezes de PL. Ainda teria um potencial de alta interessante. Não tô comprando agora, acho que esticou bem, mas eu acho uma ação barata, tanto para quem está olhando para valorização. Outro termômetro que mostra que a ação está barata também é o próprio EV sobre EBITDA, que geralmente em mercados mais aquecidos é cotado por 8 vezes. Então a ação poderia simplesmente dobrar de preço para bater esse EV sobre EBITDA. Fora que é outra estatal que paga bons proventos, repassa uma grande parte para o acionista, tende a passar uns 9 a 10% de yield de forma recorrente, principalmente agora com essa alta do Brent. Petrobras hoje representa aí minha quarta maior posição. Observo tanto um potencial de valorização expressivo nas ações olhando lá na frente, fora também, né, bons pagamentos de proventos. Infelizmente a ação tem subido, eu queria que continuasse em baixa, para que eu continuasse comprando e aumentando as minhas participações. Quinta maior posição aqui da carteira, as ações da BB Seguridade. E eu até diria, pessoal, que se o Itaú deixasse de ficar barato, subisse muito, eu estaria comprando a BB Seguridade, porque eu acho uma ação muito descontada. Não é uma subsidiária ali do Banco do Brasil, portanto é líder no seguro rural aqui no país, tá? Então assim, pessoal, além de ser uma máquina de dinheiro para o Banco do Brasil, é uma máquina de dinheiro para todos os seus acionistas remanescentes. Ela paga excelentes proventos, numa média de acima de 12% ao ano, fora que a ação está muito descontada, cotada por 8 vezes o seu preço-lucro. A média dela é 12, 13, tá? Então você vê que ela também já tem um potencial de alto expressivo para bater esse PL. Hoje a 34 vislumbro tanto bons dividendos, como também um bom potencial de valorização. Fora que é uma seguradora, né? Não dá trabalho nenhum para o acionista. Aquela empresa que sempre vai dar renda, vai se valorizar ao longo do tempo, vai ganhar da inflação, preveja uma rentabilidade acima de 20% ao ano na sua média. Lembrando, obviamente, que nada se trata de recomendação. É por isso que hoje ela figura a minha quinta maior posição, tá? 7% da carteira. Não estou comprando mais, por quê? Porque eu estou comprando Itaú, mas se eu parar com o Itaú, ou seja, se eu atingir minha meta no banco, eu tenho uma meta feroz aqui no banco, tá? E eu já expliquei em outros vídeos o porquê que eu tenho essa meta. Eu posso voltar a comprar mais BB Seguridade, porque eu acho que a ação também está barata, pode pagar bons dividendos e tem essa perspectiva de um potencial de valorização bem expressivo no longo prazo. Perceba que o mercado brasileiro está recheado ainda de oportunidades, mesmo após essa alta nas ações. Temos Banco do Brasil, BB Seguridade, Itaú, temos aí, né, Vale voltando a ficar negociada abaixo dos R$80, BR Parts, é tanta oportunidade, pessoal, que a gente nem tem dinheiro para tudo, essa que é a grande realidade, tá? E por fim, a última ação aqui da lista, a Vale, que eu acabei de citar agora, outra empresa que acho que está barata, tem muito potencial de crescimento, principalmente na questão do cobre e do níquel, porque a empresa tem crescido muito nesse setor. Mercado indiano, a Vale pretende explorar novas minas de minério de ferro no mercado indiano, com alto teor de concentração, até mesmo acima do mercado de Carajás, porque a Índia, pessoal, é outro mercado, outro player, né? Rico em commodities, claro que não tanto quanto o Brasil, mas tem commodities metálicas específicas na Índia que estão ali pouco exploradas, digamos assim, né? Então a Vale poderia também se beneficiar muito deste movimento. Fora também de que a ação segue barata, minério de ferro ainda está nas baixas, empresa negocia a 25 vezes lucro, já falei para vocês que ações mais cíclicas é natural você querer comprar quando o PL está mais esticado, porque denota que essa ação está numa espécie de fundo de ciclo. E hoje ela negocia com um EV sobre EBITDA na faixa de 5 vezes, tá? Quando a gente pega o seu EBITDA projetivo dos próximos 12 meses. Médio de Vale é negociar pelo menos em 8 vezes, então você já vê aí que a empresa poderia estar, sim, extremamente descontada. Para ela, tecnicamente, custar o seu preço justo hoje, você usa a fórmula do Graham. Pablo, acelera isso aí. Tá bom, vamos usar a fórmula do Graham, tá? Acredito que já dá uma boa ajuda aí, né?
pro investidor que não quer ficar aqui calculando um monte de coisa. Você pega aqui, ó, 75 divide por 4,54, EBITDA subtraído pela quantidade de ações, você tem 16. Então, ó, 22 vezes 16 vezes valor patrimonial, você tem aqui preço justo da ação, R$120. Dividido por este preço de 79, você ainda tem um potencial de alta de 53% nas cotações. Fora que isso para apenas a empresa bater a sua média. Geralmente quando a ação fica cara, ela poderia ainda se valorizar uns 100%. E fora o reinvestimento do provento, né? Vale pode continuar pagando um excelente dividendo, tanto que no longo prazo foi uma boa opção. 945% de retorno em 10 anos, é uma empresa que gerou muito valor. Todas essas aqui que eu passei para vocês, pessoal, gerou valor. E todas elas aqui integram a minha carteira de investimento. Só que aí é que tá. Eu não tenho uma meta nessa empresa de vender. Essas ações que eu tenho aqui é para 10, 20, 30 anos, tá? Eu não pretendo vender. O problema do investidor é querer vender precocemente. Eu poderia vender. Eu poderia vender aqui Itaú no lucro, BR Partes no lucro. Só que aí, pessoal, qual que é o nexo disso, tá? De verdade, qual que você não é investidor de longo prazo? Pablo, eu quero realizar lucro. Tá bom. Só que para você realizar lucro, você tem que estar muito óbvio. Por exemplo, se tudo ficasse caro, aí eu realizasse um pouco aqui do lucro e comprasse outra empresa. Mas nem sempre isso é bom, fora a montanha de impostos que você vai pagar. Se você já tem um aporte legal, se você já consegue aí ter um reinvestimento de dividendos legal, para que realizar lucro, tá? Eu penso dessa maneira, pelo menos. Só que isso também é bem subjetivo, né? Se tiver ali um momento de mercado muito oportuno, às vezes, não é toda hora, às vezes pode surgir uma oportunidade de realizar lucro, mas não é toda hora. Então, assim, raramente a gente vai podar a nossa carteira, fazer ali umas vendas parciais para comprar outras ações baratas, mas nunca vender tudo. É aquele velho lema, né? Você não vai cortar as flores para regar as ervas daninhas, você vai deixar as suas flores crescendo. O que a gente faz com as boas flores? A gente poda, a gente não corta a raiz, a gente poda para que, né, essa carteira continue gerando bons resultados olhando lá na frente. Essa é a minha perspectiva com essa carteira. Tanto ter bons dividendos sendo pagos, como também uma valorização nas cotações dessas ações, olhando lá pro longuíssimo prazo. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que já sou investidor mais iniciante, queria algo que me proporcionasse uma renda extra. E é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí do curso de opções, uma aula ao vivo que vai acontecer no dia 8 de abril. E já vou ser direto e reto aqui com vocês, sem muito papo, tá? O curso aqui, ó, R$156. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, 16,21 no mês, tá? Ou seja, mais barato que uma pizza. E, pessoal, a verdade é a seguinte, só vai ter até dia 8 de abril. Depois essa data acabou, não adianta vir me pedir, Pablo, e o curso? Não tem mais, pessoal, acabou. Então aproveitem agora. Além dessas 2 horas ao vivo que você vai ter no dia 8, você ainda tem um curso totalmente vitalício, aprendendo a ganhar com dividendos sintéticos com opções. Você tem acompanhamento individual com o profissional na sua primeira operação real com opções. Você tem acesso a grupo VIP para tirar dúvidas diretas com especialistas e compartilhar operações. E ainda você tem introdução ao mercado de opções, call e put, precificação de investimentos, estratégias práticas, só coisas de qualidade para você multiplicar seu capital olhando lá na frente. Porém, isso aqui é por tempo limitado, tá? A verdade é, você ter um curso desse com todas essas informações hoje é muito difícil. Então aproveita essa oportunidade. Tá bom, Pablo? Meu Deus, onde que estará o link dessa belezura? Eu não quero perder essa oportunidade. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui, ó, na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir aqui o curso de opções, uma vantagem imperdível aqui para vocês multiplicarem seu capital lá no longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, o que vocês têm feito com a carteira de vocês. Em particular, tenho feito isso e acho que por longo prazo essa carteira vai fazer bastante sucesso. Eu só preciso continuar, claro, exercitando a paciência e acreditar nas empresas e comprar barato. Essas daqui são as visões que a gente precisa ter para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!